Boa noite, mais uma vez, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui na nossa madrugada com Deus. Quero deixar uma meditação muito importante para cada um de nós, para que a gente se lembre, os dias em que estamos vivendo. Em Hebreus, seu capítulo 1, os versículos 1 ao 4, dizem assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nesse texto a gente pode aprender várias coisas, mas o que eu quero focar aqui está no versículo 1, que vem falando nestes últimos dias. Então, quando Deus envia Cristo à terra para que ele pregasse, para que ele cumprisse ali toda a profecia que estava relatada sobre ele, através dos profetas, ele veio para que ele é o verdadeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus faz isso, ou seja, quando Cristo nasce aqui na terra, isso caracteriza os últimos dias. É isso que o texto diz. Nestes últimos dias, ele nos falou através do Filho. Então, quando Jesus nasce aqui na terra como homem, como ali o menino Jesus ali naquela manjedoura, ou até mesmo quando ele é, digamos, transportado para o ventre, de Maria, ali se inicia os últimos dias. E isso é comprovado também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali no sermão de Pedro, quando eles receberam ali o Espírito Santo e eles começaram a falar em diversos outros idiomas, e ali tinham pessoas de várias nações, de todo mundo entendendo, falaram que eles estavam bêbados, zombaram dizendo que eles estavam bêbados, e o apóstolo Pedro diz assim: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse texto mostra, quando começou os últimos dias. Ou seja, quando Jesus ele vem à terra, ali está marcado os últimos dias. Porque é através de Cristo, através ali, quando João começa a profetizar, começa a falar sobre ele, as pessoas já vão o quê? Abrindo a mente para esse novo tempo que se começava. E quando Jesus nasce, se cumpre essa profecia que Deus está falando através do Senhor Jesus. Está falando, conosco, e aí então se inicia os últimos dias. E nós precisamos estar atentos, porque é quando Cristo nasce aqui na terra que começa então os últimos dias. Será quanto tempo que ainda nós temos? E além disso, nós precisamos meditar em um outro detalhe. Eu sei o dia da minha morte, eu sei o dia da minha partida, porque a minha chance de salvação é enquanto eu estiver viva. Depois que eu morrer, não tem mais oportunidade. Não tem mais esse negócio que eu tenho mais 1000 anos para me arrepender, ou que eu tenho anos, meses. Não, morreu, acabou.
Depois da morte, segue-se o juízo. Então, quanto tempo que eu ainda tenho? Quanto tempo que ainda me resta? Quando Cristo nasce aqui na Terra, inicia-se os últimos dias, como a gente viu, né, na Bíblia, e Deus passa a falar, né, pelo Filho. Ele já falou pelos profetas, já usou anjos, já usou tudo, né, todos os recursos que ele tinha, e aí então vem Cristo para cumprir toda a profecia, todo o relato bíblico que falava, né, sobre ele, sobre o Cordeiro de Deus, cumprir toda a tipologia bíblica, todos aqueles rituais, os sacrifícios, o cordeiro, até que ele morre ali, né, na cruz, marcando ali, né, que o verdadeiro Cordeiro de Deus é entregue para a nossa salvação. Então ali, né, quando ele nasce, se inicia os últimos dias. Será quanto tempo que nos resta? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Eu sei o que vai acontecer. Eu sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo, essa palestra, essa meditação bíblica aqui que eu estou fazendo. Eu não sei. E você também não sabe. Então é hoje, é agora que nós precisamos estarmos preparados para subir com Cristo. É agora. É hoje que eu tenho que tomar essa decisão. É hoje que eu tenho que permanecer nesse caminho que eu escolhi. Não é só ir para a igreja, não é só ler a Bíblia de vez em quando, não é quando eu tenho uma viagem ou um casamento, ou alguma coisa que eu acho importante, que eu vou buscar a palavra. A Bíblia não é um livro de sorte, não é um amuleto, não é um presságio, tá entendendo? Que eu tenho que ficar buscando, não. Eu tenho que estudar a Bíblia todos os dias e meditar nela. Praticar o que ela ensina todos os dias.